informação às 15 com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias às 3 da tarde. A esta altura olhamos para o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde. Mais 70 mortos e 4.097 casos confirmados de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. A ATL da Fundação Aurélio Amaro Diniz, encerrado depois de 3 alunos da Escola Básica 1 testarem positivo para a Covid-19, Ceia com 186 casos ativos, Gouveia com 49. Ao todo, o Distrito da Guarda conta com 866 casos ativos. Continuamos a olhar para a região. Tábua com 15 novos casos ativos, Arganil soma mais 26 recuperados, Nelas com 6 novos casos e Carregal do Sal com mais 5, Tondela soma mais 8 infecções ativas. Damos conta de um surto em Lares no concelho da Covilhã, que tem 28 pessoas infectadas. A GNR descontaminou mais de 500 instalações. Ordem dos médicos alerta para que vírus não há Natal nem no Ano Novo. Estância de esqui da Serra da Estrela reabre com novas regras. Campanha ao volante, o telemóvel pode esperar, decorre de 10 a 14 de dezembro. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. Portugal registrou nas últimas 24 horas 70 vítimas mortais e mais 4.097 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 5.192 óbitos e 332.073 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 30 residiam na região norte do país, 13 no centro, 21 na zona de Lisboa e Val do Tejo e 6 no Alentejo. Quanto ao número de recuperados, mais 2.272 tiveram alta no espaço de um dia, elevando o número total de pessoas curadas de Covid-19 em Portugal para 254.700. Ainda segundo a DGS, há neste momento 3.332 doentes com o vírus internados em hospitais. São mais 69 do que no último dia, sendo que destes 504 encontram-se em cuidados intensivos, também um aumento, mas de 4 pessoas do que na véspera. O espaço de ATL da Fundação Aurélio Amaro Diniz, no concelho de Oliveira do Hospital, foi hoje encerrado depois de, na semana passada, 2 alunos da Escola Básica 1 da cidade terem testado positivo. Já no início desta semana, o ATL foi informado de que um terceiro aluno está infectado. A informação foi confirmada esta manhã à Rádio Boa Nova pelo presidente do Conselho da Administração da FAD, Álvaro Herdade, adiantando que a decisão de encerramento do espaço foi tomada em articulação com as indicações dadas pela delegada de Saúde Pública, Guilmar Sarmento. Carla Oliveira, educadora da FAD e responsável pelo espaço da ATL, explicou esta manhã à Rádio Boa Nova que os casos foram reportados por familiares e que a situação foi transmitida imediatamente à delegada de saúde. À Boa Nova, Carla Oliveira adiantou que as funcionárias da Valência de Apoio à Infância da FAD tinham sido testadas ainda antes destes casos surgirem, tendo sido identificada uma educadora com Covid-19. Na semana anterior já tínhamos sido contactados pelos familiares relativamente a 2 situações de crianças que estavam infectadas, que pertencem ao primeiro ciclo, portanto, da escola básica. Na segunda-feira, esta última segunda-feira, tivemos contacto de mais um familiar relativamente a um outro caso.
o qual transmitimos imediatamente à delegada de saúde e que posteriormente nos fez chegar a informação de que teríamos que encerrar o espaço devido ao número de casos existentes no nosso ATL. Portanto, no total serão 3 casos. Neste momento estão 3 casos identificados, exatamente. Apenas alunos? Sim. As funcionárias foram testadas ainda antes de começar, destes casos surgirem, imediatamente antes, e está uma educadora infectada, mas não está diretamente ligada com o ATL e já está em baixa, há algum tempo, já não está na instituição e, não pertence ao nosso conselho e está a ser orientada pelo delegado de saúde da sua área de residência. Educadora Carla, no total, quantos alunos habitualmente frequentam o espaço da ATL? Cerca de 65. Depende, tendo em conta os horários diversos que eles têm, são cerca de 65 no espaço, Portanto, esses são os alunos que então, a partir de hoje, não podem frequentar o ATL. Sabe por quanto tempo? Até dia, segundo a orientação da doutora Guilmar Sarmento, a nossa delegada de saúde, até dia 18 de dezembro. Nesta altura vão também fazer testes, outros colegas? Qual é que está a ser o procedimento? Já estamos a aguardar, já tínhamos previsto e a nossa direção já nos tinha dado orientação para sermos testadas novamente. Nós fomos há cerca de 8 dias atrás, foi na segunda-feira anterior, e iríamos fazer novamente testes esta semana, que seria amanhã. Mas, tendo em conta esta situação, iremos ser ainda testadas em princípio hoje. Se tudo correr como previsto, ainda será no dia de hoje. Quanto aos alunos, sabe-se, portanto, serão alunos todos da mesma turma? Não. Não? Não. Os 2 primeiros casos pertencem à turma que está encerrada, do primeiro B. O outro caso pertence a uma turma diferente. Ficamos então com declarações da responsável do hotel da Fundação Aurélio Amaro Diniz. Dizer que, de acordo com a mais recente atualização feita pelo município de Oliveira do Hospital, o concelho registra 42 casos ativos. José Carlos Alexandrino, presidente da autarquia, mostrou-se preocupado na passada sexta-feira com a chegada do vírus aos estabelecimentos de ensino do concelho. De referir que ainda durante o dia de hoje a autarquia deverá fazer novo ponto da situação da evolução da Covid-19 no concelho. E olhamos para a região. Ceia conta com 186 casos ativos, Gouveia com 49, todo o distrito da Guarda conta com 866 casos ativos. Olhamos agora para alguns dos concelhos: Almeida com 18, Celurico da Beira com 43, Figueira de Castelo Rodrigo com 33, Fornos de Algodres com 9, Guarda com 295, Manteigas com 9, Meda com 5, Pinhel 89, Sabugal 83, Trancoso 27, Vila Nova de Foscoa com 20, todo o distrito da Guarda com 866. Como já referi, então, Ceia com 186, Gouveia com 49. Desde o início da pandemia já faleceram no distrito da Guarda devido à Covid-19 91 pessoas. E o concelho de Tábua registrou ontem 15 novos casos ativos por Covid-19. Já o município de Erganil conta com mais 26 recuperados, fazendo um total de 122 pessoas recuperadas da doença. O município de Tábua anunciou ontem que dos 9 casos ativos na passada sexta-feira, 8 deram como recuperados e um perdeu a vida. Tábua tem, a esta altura, 15 novos casos ativos e um total de 113 recuperados e 2 óbitos. Já o concelho de Erganil soma mais um novo caso ativo, que faz um total de 22 infecções ativas. Erganil, que registrou mais 26 recuperados e um óbito. O concelho contabiliza agora 122 recuperados e 3 óbitos por Covid-19. O
município de Nelas registrou nas últimas 24 horas 6 novos casos ativos por Covid-19 e Carregal do Sal contabiliza mais 5. O concelho de Tondela soma mais 8 infecções ativas e a lamentar mais um óbito. Já Mangualde reportou 2 novas infecções ativas pelo novo coronavírus. No concelho de Nelas foram reportados pela Autoridade de Saúde Pública Concelhia 6 novos casos. No total existem 96 ativos. Desde o início da pandemia já foram registados 246 casos, dos quais 148 já recuperaram e 5 perderam a vida. A Câmara Municipal de Carregal do Sal anunciou ontem a existência de 5 novos casos e mais 2 recuperados da doença. No total, o município tem 13 casos ativos, 62 recuperados e 75 casos acumulados desde o início da pandemia. Já o município de Tondela, nas últimas 24 horas, teve conhecimento de 8 novos casos de infecção. Foi também reportado mais um óbito de um dos utentes do lar de Sameiro, não podendo deixar de manifestar os sentimentos a familiares e amigos. Assim informou o município na sua página de Facebook. Neste momento, no concelho existem 144 casos ativos e o total de 191 recuperados. Desde o início da pandemia já foram contabilizados 339 casos e 4 óbitos causados por este vírus. O concelho de Mangualde soma também mais 2 casos ativos. Desde o início da pandemia, Tondela registra 329 casos acumulados, dos quais 76 estão ativos, 242 já recuperaram e 11 perderam a vida. ...28 pessoas do Centro Social de Vales do Rio, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, tiveram resultado positivo à Covid-19, sendo 14 utentes e 14 funcionários. Assim foi hoje divulgado. Além disso, também há confirmação de um caso positivo na Junta de Freguesia de Peso e Vales do Rio, pelo que as instalações da Junta e dos CTT nas 2 localidades vão estar encerradas ao público durante 14 dias como medida preventiva. Em relação ao Centro Social, a instituição e Junta de Freguesia emitiram um comunicado conjunto no qual explicam que já foram realizados testes a todos os utentes da estrutura residencial para idosos, bem como o centro de dia e do serviço de apoio domiciliário. Ainda sobre a pandemia, a GNR, desde o início da pandemia, através de militares do Núcleo de Matérias Perigosas da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, procedeu à descontaminação de mais de 500 instalações em todo o território nacional. Segundo o comunicado enviado à Boa Nova, destas 500 instalações descontaminadas, a GNR informa que 113 foram em lares, 24 em creches, 37 em unidades de saúde e 193 em instalações da GNR. Estes militares que têm vindo a efetuar ações de sensibilização a entidades com responsabilidades nas infraestruturas mais afetadas pela pandemia e promover ações de formação a agentes de proteção civil de vários locais do território nacional. A Ordem dos Médicos alertou que para a SARS-CoV-2 não existe Natal nem Ano Novo e que todas as reuniões são oportunidades de transmissão e infecção, por vezes com consequências irreparáveis. Numa nota enviada às redações, o bastonário e o gabinete de crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19 afirmam que o número de novos casos de infecção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias a nível nacional se mantém muito elevado, continuando a representar um risco significativo para a segurança de todos e a integridade do Serviço Nacional de Saúde. A Ordem dos Médicos recomendou que quem tem febre ou queixas respiratórias esteve em contacto com casos suspeitos ou confirmados ou testou positivo nos últimos 10 dias mantenha o isolamento e respeite as normas para proteger a família.
A estância de ski da Serra da Estrela começa a funcionar hoje com regras adaptadas ao atual contexto pandémico. Assim disse a agência Lusa, o diretor-geral do empreendimento Carlos Varandas. A utilização da máscara obrigatória, quer nos espaços interiores, quer nas pistas, a restrição para uma pessoa por banco na telecadeira e a limitação do número de pessoas dentro da loja são algumas das medidas. As aulas de ski para grupos foram suprimidas, só estando disponível a opção individual e a oferta de forfaits e é exclusivamente online para evitar filas. O material alugado, como capacetes, bastões ou botas de ski, será desinfetado após cada utilização e os capacetes terão gorros de proteção descartáveis. Foram ainda definidos circuitos diferenciados de circulação no interior para evitar o cruzamento entre pessoas. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e também a PSP lançam amanhã, dia 10, a campanha de segurança rodoviária ao volante. O telemóvel pode esperar, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2020. A decorrer entre os dias 10 e 14 de dezembro, a campanha tem como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso do telemóvel durante a condução. A campanha vai integrar ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência para as vias e acessos com elevado fluxo rodoviário, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e também para a adoção de comportamentos mais seguros por parte de condutores no que tange à utilização de aparelhos eletrónicos. E a esta altura olhamos para o estado do tempo. Nesta quarta-feira, 9 de dezembro, contamos com céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, em especial a sul do sistema montanhoso Monte Junto Estrela. É possível a formação de gelo ou geada nas regiões do interior e hoje a registrar-se uma descida da temperatura mínima. Saiba que por Oliveira do Hospital as temperaturas variam hoje entre 1 grau de mínima e os 11 de temperatura máxima. 15 horas 17 minutos, ficamos por aqui nesta edição informativa das 3 da tarde. Informação que volta a ser atualizada às 18 por Liliana Lopes. Da minha parte é tudo, estou de regresso daqui a pouco para lhe oferecer também o essencial da informação em simultâneos com a Rádio Renascença e também para lhe oferecer a melhor música. Conto com a sua companhia. Até já. Boa Nova. Informação às 15 com Beatriz Cruz.